Beleza. Então, jovens, os nossos agregados são esses materiais que entram na composição dos concretos, né? E argamassas de forma geral, que são muito conhecidos para nós, a areia e a pedra, eu estava falando, mas não se resume a isso, né? Nós temos materiais do tipo seixos, do tipo escórias de alto forno, do tipo argila expandida, e hoje em dia nós temos algumas aplicações diferenciadas, né? Vocês talvez tenham visto isopor, né? Isopor, esfera de isopor no meio do concreto para diminuir a densidade e ser isolante térmico e acústico, né? Apesar que ele não seria exatamente um material agregado tradicional, mas são esses novos materiais que têm surgido aí, essas novas composições aí na indústria da construção, né? E aí, antes da gente entrar no detalhe aqui dos nossos agregados, nós estamos falando da abertura das peneiras que dão origem a esses agregados. Então eu estava mostrando essa tabela aqui, jurando que vocês estavam vendo, né? Então existe uma norma ABNT que traz o tamanho das peneiras oficiais, assim, utilizados na determinação de ensaio granulométrico para determinar a granulometria, né? Ou seja, o tamanho das partículas, né, dos grãos de qualquer agregado, seja ele qual for. É a NBR 7217. E as peneiras previstas para serem usadas, né, para a determinação granulométrica são essas aqui. E esse tamanho 76 milímetros, 38 milímetros, 19 milímetros, refere-se a quê? Refere-se, nós estamos vendo aqui, a esse lado do quadrado que forma a parte aberta da peneira, né? Então, essas malhas, essas peneiras, elas são formadas por aberturas quadradas, né? Aqui tem uma imagem real. Aberturas quadradas e o lado desse quadrado tem aquelas medidas de 76 milímetros, 19 milímetros, assim por diante. Então, é assim que a norma BNT prevê a abertura das peneiras. Essas aqui, por exemplo, que eu estou mostrando, elas, claro, não são para obra, né? Elas são para ensaios laboratoriais, para fazer pequenas composições, testes de bancada. As peneiras, as aberturas para a obra são outras, né? De maior porte, acopladas em equipamentos que tem vibradores acoplados, né? Aí vai caindo o material ali, vai peneirando, já vai saindo, já vai estocando, né? Então, Tem na FATEB, né, professor, essa peneira, né? tem. Eu fiz um Tem, trabalho. tem lá no nosso laboratório, lá. Não sei se vocês já manusearam, já usaram. Eu já. Então beleza. Então tá. É importante assim, quando for fazer uma determinação granulométrica, utilizar as malhas, as peneiras oficiais, assim, até para fins de laudo técnico, relatório de engenharia e tudo mais, né? Tem a série normal e tem a série intermediária, que ambas as séries são utilizadas, né? Fazem parte aí conforme o que você quer mostrar no teu trabalho, você utiliza ou as duas séries ou só a normal, tá?
Isso veja que começa em 76 milímetros, né? Que é uma abertura de quase 1 centímetro, né? Aqui 100 milímetros, 100 milímetros daria 10 centímetros? É isso? Ou ainda 76 milímetros é 7,6 centímetros, né? Então é um tamanho para partículas não, né? São pedras de grande porte, né? Essa malha aqui. E vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Até que chega em 0,15 milímetros. Bem pequeno, né? Já é para os miúdos mesmo, né? Areia fina, né? Então 0,15 milímetros então é menos que um traço daquela régua escolar que a gente usa. E aí, só para bater um olho, uma tabela assim de um ensaio granulométrico aqui, ó, pode ser montada, um exemplo de montagem de uma tabela granulométrica para uma determinação de algum agregado qualquer. No caso, mais para miúdos, né? Não para graúdos, né? Que, por exemplo, em milímetros, ele usou aqui nesse exemplo aqui do autor, ó, 9,5, 6,5, 6,3 milímetros, 4,8 e vai diminuindo. E a última é a 0,15. Aqui a gente vai ver com calma, mas é as massas retidas, né? Você joga lá uma quantidade de 500 gramas, 1000 gramas, e aí você, após vibrar, né, elas ficam empilhadas, né? Você vê o quanto que ficou retido em cada peneira. E essas peneiras são numeradas também. Você pode falar em milímetros, como pode falar na numeração conforme a BNT, né? A peneira 3/8, a peneira 1/4, a peneira número 4, 8, 16, 30, 50, 100, né? Lá no material de construção, Luiz, você falou que usa o tamanho 3/4, que você falou, né? Para pedra, 0,3/4. Pois é. Então você veja, não existe a peneira 3/4, mas é o tamanho, né? É 3/4 de polegada, né? Isso. O 3/4. Então, ela é 3 vezes o tamanho da peneira 1/4. Mas isso existe e é aceito, né? Existem os padrões comerciais de trabalho. Existem os normalizados, que nem esses aqui, e existem os comerciais de trabalho. Então, só para a gente ver, pessoal, que existe uma organização em relação a tamanho de comercialização, de especificação técnica para a composição dos concretos, de onde vão ser adicionados esses agregados nos aglomerantes, né? Tipo cimento, que é o mais famoso, né? É o aglomerante mais famoso. Mas tem os bituminosos, tem outros tipos, os asfálticos, né? Tem outros tipos de aglomerantes. Aqui nós temos, não sei se alguém já visitou, já foi num processo de britagem? Vamos dizer, o barranco maior ali, ele já tinha dinamitado bem. Aí eu não sei se eles vão aumentar mais, né? Porque eles dinamitam depois que eles vão mexer, né? Sim, sim. Há uns 2 meses que eu não passo por ali, mais ou menos. Aham. E eu acho assim que o fator deve ser principalmente custo, né? Porque a logística de transportar pedra, ainda mais pela densidade da pedra, é muito caro, né? Você ficar trazendo pedra. Cada quilômetro de pedra é um custo que eles querem
eliminar, né? Então, tendo pedra próximo, nem que não seja exatamente da resistência e da densidade que um basalto oferece, mas o pessoal opta, né? Dinamita ali, já vai cortando e já vai fazendo lastros, fundamentação, né? Fundação, né? Tudo mais, né? Legal. Lembrando que as pedras, né, que nós tínhamos visto na semana passada, só para recordar, né? As pedras que a gente conversava eram de principal uso, os granitos, né? Os nossos basaltos, que a gente está falando aqui. Os dioritos. Né? Lembra que é dividido em ígnea, magmática e metamórfica, né? E aí as que não são tão estruturais, mas tem função de revestimento, tipo arenito, calcários, ardósia, quartzito e os mármores. E essas gnaisses, que são de alta resistência, mas eu, sinceramente, raramente eu vi aqui na nossa região, né? Nossa região não é muito desse tipo de rocha assim, os gnaisses. Daqui nós temos um esqueminha interessante para diferenciar, então, no caso das britas, né? Das pedras. Então, esse aqui é o processo geral, que comercialmente não se usa muito esses termos, né? Vamos ver o que vocês acham, né? Eu, pelo menos, não escuto esses termos assim, muito comercialmente. Mas a nível técnico de engenharia, os termos existem, né? E para quem produz lá, eles usam, né? Então você tem lá a tua jazida, né? A tua pedreira, onde está tirando o material. E você tem uma série de britadores, né? Em sequência, ligados por esteiras e intercalados por peneiras, né? Então, envolve desde o britador de mandíbula, o britador de martelo. Só para ilustrar aqui. Britador de mandíbula. Que é um processo mais bruto, né? São esses britadores. Então, inicialmente, os primeiros fragmentos aí da tua pedreira passa pelo britador de mandíbula, né? Você tem aqui um volante de grande massa, assim, gerando, que gera um movimento como se fosse uma mandíbula, né? Ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. E aí, por gravidade, as pedras assim de grande tamanho vão sendo quebradas, né? E aí você vai tendo a redução de partículas nesse tipo de britador, né? Chamado de mandíbula. São equipamentos de grande porte, né? Motores assim de alta potência para movimentar, né? Consomem uma energia violenta. Na sequência, você tem os britadores de martelo, também utilizados. Britador de martelo.
que, como o próprio nome está dizendo, né? Você tem a... Vamos ver uma imagem boa aqui. Vou pegar a primeira. Você tem braços aqui com ferro fundido e tratado termicamente, né, de alta resistência, em que você vai colocando essas pedras através de esteira também, né, e vai caindo por gravidade. Já passaram pela mandíbula, que fez a primeira redução, e aqui no martelo, então, você vai tendo uma redução mais fina ainda, né? Você tem o fundo aqui do britador de martelo, ele é vazado, então a partícula vai, as pedras vão girando aqui, vão girando até que consiga passar por esse fundo, que é regulável, né? Você troca aqui, essa abertura pode ser maior, menor, conforme você configura o teu processo de fabricação. Equipamento violento, assim, de altíssima periculosidade, ruído extremo. Imagine assim uma alta rotação batendo nessas pedras e as pedras batendo na carcaça do equipamento, né? Então é periculoso, insalubre. Então é um processo bem rústico, né? Bruto. Daí, jovens, então, como nós temos essa sequência de britadores, a configuração geral é essa. Você tem um britador primário, você tem um britador secundário e você tem um britador terciário. E você já vai intercalando pilhas ou peneiras aqui no meio desses britadores, né? Caso você tenha cliente, caso você tenha pessoas, empresas querendo adquirir materiais de granulometria maior, né? Tamanhos maiores de partícula. Aí, nos finalmente aqui, você tem as peneiras que classificam já o teu agregado mais miúdo, né? Que aqui é o agregado graúdo. Nessas fases aqui você está com o agregado graúdo, né? Material para lastro, ponte, estrada, linha férrea, é um agregado graúdo. Mas aí para a construção civil mesmo, ali na própria pedreira já vai separando, né? Então você tem o pó. Aqui vai aumentando os tamanhos conforme essa nomenclatura. Então, os autores chamam, ó, pó de pedra, né? E alguns desses termos a gente vê na comercialização, né? O pedrisco. A gente escuta falar pedrisco, né? E aí essa pedra 1, 2, 3 e 4 são esses valores que o pessoal fala, 0, 1 quarto, 3 quartos, meia, né? Que daí é conforme a região, conforme muda assim um pouquinho da designação, né? Mas a rigor, tecnicamente, seria pedra 1, pedra 2, pedra 3, pedra 4. Então, mais ou menos é essa configuração que a gente pode encontrar no processo e nos tamanhos de agregados de pedras. Já viram essa nomenclatura, pessoal? Chamando assim? Por numeração? Em algum lugar?
Estão aí, pessoal? Eu já, professor. Já? Só que nem eu trabalhei lá de materiais de construção também. Né, era falado 3/4, né? Meia, esse tipo de coisa. Não era. Até tinha maior, mas era uma 3/4 ali. Mas a menor ali era meia e 3/4. Certo. Onde eu trabalho é a 0, que é pedrisco, e a 3/4. Uhum. É, pó de pedra, pedrisco, meia e 3/4, que é o que tinha, né? E o pó de pedra o pessoal usa mais para quê, pessoal? Nas obras? Vocês que... Professor, se eu não me engano, é dosado na parte de concreto também, que é um concreto mais uniforme, né? Digamos, para ele ficar não pedra grande, né? Uhum. Digamos, num lugar meio ruim de passar, ou coisa parecida, né? Aí na região de vocês, usam pó de pedra nas obras? Aqui geralmente não, pessoal. Onde eu trabalho é bem raro alguém pedir pó de pedra. Uhum. Usava lá em Voiporã, onde eu morava lá, na época que eu trabalhava com construção. Usavam? Positivo. É. Aqui também, eu não sei se é por região, por costume. Aqui, pessoal, é muito pouco. Muito pouco assim eu vejo o tal do pó de pedra. Muito pouco mesmo. Em Agora, modo geral, né? oi? Acho que é em modo geral, né? Pó de É, pedra é usado, mas é usado pouco, né? Com pouca frequência, né? exatamente. Determinado tipo de serviço apenas, né? É. E uma coisa assim que eu achei muito interessante, que eu morei lá em Manaus, mas já era geral. Eu não sei se é pela dificuldade também, né? Que cada região tem suas facilidades e dificuldades. O hábito do solo cimento lá era assim geral. As obras era raro você ver areia. Raro você ver areia na, nas obras. É solo cimento. Uma terra, mas era uma terra assim, não qualquer terra assim, né? Pega ali do barranco, não. O pessoal tinha assim uns pontos de coleta e vendiam caminhões de terra para fazer o concreto no lugar da areia. Não sei se vocês já viram isso. Primeira vez. Olha, eu achei muito interessante. Eu acho que é pela dificuldade, porque os rios lá são imensos, né? Lá no Amazonas. Mas a logística, assim, para você, por exemplo, pegar uma draga, né? Pôr uma draga para tirar areia. Primeiro que acho que tem que ser assim. Os rios são profundos, tem muito pouca margem, né? A floresta vai até, não sei se já deve ter visto pela TV, ou alguém já foi para lá, né? A floresta vai até a margem, então você tem é, pouca areia nas margens, né? Então você teria que pôr uma draga no meio do rio mesmo e sugar areia. Só que a logística lá é pouquíssima estrada. é, a, a logística é praticamente por barcos. Então era assim solo cimento, uma terra assim com um teor arenoso bem alto, né? Mas era terra misturado com cimento e com isso que eles assentavam tijolo. Fazia reboco, argamassa, concreto, de cimento, terra e aí quando precisasse cal, essas coisas assim. Ficava uma massa escura. Mas tinha areia. Tinha areia, mas ela era assim para obras assim de um pessoal de poder aquisitivo mais alto. Quem tinha condição de estar pagando para vir, né? Que de lá mesmo ali não era muito comum. Bom, então vamos dar uma passadinha aqui, já que a gente já viu os conceitos de granulometria, tamanho de peneira.
dar uma passadinha aqui nesses conceitos. Então, em geral, jovens, o agregado miúdo vão ser o miúdo, então, tecnicamente, aqui na nossa engenharia, só aqueles que passam pela peneira 4,75 milímetros, mas fica retido na peneira 150 micra, né? Esse U com a perninha é o micron, né? 10 a menos 6. E metro, micrômetro. Isso aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Só fazer uma continha rápida aqui. Só um segundo que o meu computador tá meio lerdo. Vamos ver. Aí, garoto. Resolveu abrir. Então, só para fazer uma conta rápida aqui. Assim não ficou bom. O agregado miúdo 4,75. Deixa eu colocar aqui. Agregado miúdo. Então ele passa pela peneira 4,75 milímetros. Só para organizar aqui o raciocínio. Passa por 4,75 milímetros e não passa no 150 micron. Não passa no 150. Eu não tenho aquele U com a perninha puxada. Eu vou escrever então. Vou fazer assim. Micron. Faz de conta que é o U com a perninha puxada ali. Vou botar uma vírgula antes. Fica como se fosse. Agora esse 150 micron, pessoal, seria 150 vezes 10 a menos 6, né? Que o micron, ele é 10 a menos 6. Tá. Aqui então a gente está ainda falando de metro. 150 micrômetro é 10 a menos 6 do metro. Então, só quero ver em milímetro aqui. Então é 150 10 a menos 3 10 a menos 3 metro. Então aqui eu vou. Aqui é dividido por 1000, 150 divididos por 1000. E aqui é o tal do mili. Então
150 micrômetro é 0,150 milímetros. Então, só para... Então, o agregado miúdo é menor que 4,75 e é maior. Passa aqui, mas dá para dizer, né? Menor. E não passa porque é maior. Só para resumir aqui nossa conversa, né? Então tá aqui. É de 4,75 a 0,15 milímetros. O agregado miúdo. E o agregado graúdo são aqueles, né, que estão menores que 75 milímetros, né? É 7,5 centímetros, né? É uma pedra grande, né? E maiores que o 4,75. Então, 75 até 4,75, esse é o agregado graúdo. Deixa eu colocar aquele aqui em cima. Agregado graúdo. Só para fixar na nossa cabeça aí o conceito, né? Então ele é menor, né? Ele passa na peneira de 75. E ele não passa, é maior que o 4,75 milímetros. Beleza? Tranquilão? Isso, então, é conforme a NBR 7211, que classifica os nossos agregados aqui. Tá. Aí vem as definições que a gente já estava falando lá, né? A brita, o rachão, que daí vai estar no esquema lá. Não vou estar repetindo, né? Que eu vou disponibilizar para vocês ali. Bica corrida. São os termos, assim, técnicos da engenharia, né? Pedra britada, pó de pedra, areia. E esse filler, já ouviram na região de vocês esse termo filler? Já escutaram alguém utilizar ou comercializar filler? Então se veja, o filler, ele na verdade é um material mais fino que o próprio pó de pedra, né? Que o pó de pedra é um pó, mas nem tão pó assim, né? Porque o seu tamanho, né? Tá na casa aqui do 0 a 4,8 milímetros, né? É um pó, mas também que pode chegar, inclusive, a 4,8 milímetros. Então não é tão pó assim. Na classificação da literatura de engenharia, né? E aí, o nosso filler tem realmente esse tamanho que seria exatamente um pó mesmo, né? De 0,05 a 0,075 milímetros. Então é muito fino mesmo, né? Equiparado a cimento.
Beleza. Aqui nós já falamos dos tamanhos de peneira, do processo, algumas aplicações. Então, aqui nós temos algumas aplicações, né, pessoal? Dessas diferentes granulometrias dos agregados, né? O concreto conhecido nosso, o concreto asfáltico, né? Em que aqui pode entrar esse filler, né? Ó, esse filler, essa areia da pedra, já aparece mais, né? É que acaba que nós não vemos muito, né? A formação do concreto, porque o pessoal faz na usina, né? Quando vem aquele caminhão com material aquecido, né? Inclusive vem alguns caminhões com uma chama ali, né? Então essa mistura já foi realizada. Acaba que nós não vemos no nosso dia a dia essa aplicação do filler, do pó, da areia, né? Aqui ele fala que a argamassa de enchimento pode ter o pó de pedra que a gente estava falando já hoje, né? Bom, na correção de solo, o pó de pedra ele pode diminuir a plasticidade, né? Essa plasticidade é aquele efeito argila, né? Efeito argiloso, pastoso, porque para fins de, por exemplo, agricultura, você tem que passar as máquinas, ele tem que abrir covas, e você tem que conseguir colocar semente, fechar e tudo mais, né? Então, se o solo estiver excessivamente argiloso, você já não consegue ter uma boa trabalhabilidade, ainda mais se tiver chuva. Choveu, vira assim aquele solo impossível de trabalhar, né? E na pavimentação rodoviária são mais pedras maiores, né? Para servirem de infraestrutura, né? Então, vamos ver aqui. Não, que vai demorar para abrir, só um pouquinho. Deixa eu achar uma imagem melhor aqui para nós. Queria uma vista em corte boa, mas depois eu consigo uma melhor para vermos na próxima, sem problema. Então, os tamanhos de pedras usados em pavimentação, né, são de granulometrias maiores, né, para servir de suporte, né, lastro, para você vir com as camadas de asfalto concreto ou asfalto bituminoso, né? Já são tamanhos maiores, verdade. E os lastros, né, em estrada de ferro. Esse aqui também são tamanhos grandes, né, para suportar a estrada de ferro. E não necessariamente precisa ser basalto, né? Não sei se vocês já viram, estrada de ferro, você tem diferentes colorações, né? Eles usam principalmente o que tiver nas proximidades ali, né? Se tiver uma resistência mecânica razoável, o pessoal dinamita, moe,
levam lá um moinho na próxima obra lá, já moe ali mesmo, já vai peneirando, obtendo os tamanhos e faz a estrada de ferro, porque o custo aqui tem peso, né? Dependendo do custo, faz-se ali mesmo, próximo à construção da estrada de ferro, com as pedras que tiverem na proximidade, desde, claro, que tem uma resistência mínima adequada, né? Bem, jovens, então, falamos aqui um pouquinho das pedras, né? Das granulometrias e das aplicações. Agora, passando aqui rapidamente pela areia, assim, que não é muita novidade para nós, né? No nosso dia a dia, ela é bem conhecida. Claro que elas têm que ser sempre de jazidas legalizadas, né? Hoje em dia, antigamente o pessoal era mais clandestino, né? Tirava de barranco, de rio, e isso ia mudando ali a natureza, ia deformando o leito do rio, né? Agora não, né? Agora tem uma fiscalização um pouquinho mais intensa. O pessoal tem que ter a licença para poder fazer a extração, a comercialização, colocar as dragas lá. E até inclusive, não sei se vocês já repararam que existem diferentes tipos de areia, né? Até eu lembro uma vez que eu estava, na minha família, estava sendo feita uma obra e começou a chegar uma areia um pouquinho mais amarelada, com um teor de, não sei se era exatamente saibro ou argila, que daí os pedreiros lá que diziam que conheciam falaram, não, essa aqui é uma areia mais gorda e aí a gente vai poder pôr menos cimento para a obra. Então era a prática deles, né? Então o pessoal que está no dia a dia da obra tem assim algumas práticas, né? De reconhecer a areia mais magra, a areia mais gorda. Mas enfim, para nós aqui, vamos focar aqui um pouquinho na granulometria, que elas são separadas nessas medidas aqui, ó. A fina, a média e a grossa. Então, isso conforme a NBR 7225, porque tem faixas comerciais, né? Praticadas, né? Que o comércio aceita. Mas baseando na NBR, a fina, então, de 0,075 a 0,42 milímetros, de 0,42 a 1,2, a média, e a grossa vai de 1,2 a 2,4 milímetros, né? Então, só para a gente constar aqui, como é que são divididas, conforme a NBR 7225, a tal da areia fina, média e grossa. E aí, pessoal, em termos de aplicação, o que diferenciaria na obra a aplicação da fina e da grossa? Alguém me ajuda? Em que situação que eu aplico a grossa, em que situação que eu aplico a fina? Por exemplo, numa obra. A grossa no concreto, por exemplo. A fina, não tão fina, né? Mas normalmente a fina utiliza no reboco, assentamento de tijolo. Dependendo da areia, se for muito fina, dá para dosar um pouquinho com a média. Certo. Para dar trabalhabilidade, né?
Sim, porque Para se não for ficar. muito fina, ela, dependendo da areia, se ela for muito fina, ela acaba carretando em, por mais que você coloque a medida certa de cal ou vedalite ou cimento, aí ela começa a parecer trinquinha. Aham. E aquela trabalhabilidade, né? Você pega com a colher, coloca no tijolo, não pode escorrer, né? Tem que ter um pouco de sustentação, né? Então melhor para trabalhar, né? É, Não se dosar. ela tem que ter um pouquinho de consistência, assim, para ela parar ali onde você tá pondo ela, né? A fina, só fina, como diz você, ela deixa ela muito quase líquida, assim, né? Mas como diz, não fica uma massa consistente, né? Aham, Porque, como diz, muito líquida varia muito da água, não varia da quantidade de água que bater, como é que for feita, né? certo. Mas, mas é melhor dar uma dosada. Isso, verdade. É, boa, gostei dos exemplos. Realmente, quando você vai fazer a parte, principalmente a parte interna da casa ali, né? O reboco final ali, que em cima vai ter o calfino, né? A textura tem que ser uma textura assim, bem acabada, né? Porque o calfino não faz milagre também, né? Não vai tirar a diferença de a superfície assim muito áspera, muito grosseira, né? Então o calfino só vai fazer um acabamento, né? Então realmente, em parte interna, acho que a fina se aplica melhor mesmo. E a parte estrutural, né? Pilar, é, fundação, não há necessidade nenhuma de ser areia fina, né? Que tem um custo. Não sei lá para o Luiz, lá no material de construção, tem diferença de custo a granometria da areia, Luiz? Não, mesmo preço. Ah, é? Sim. E lá vende a média ou só a fina e a grossa? É, fino é grosso. Não fala em Mas média geralmente lá. quando. Não, mas geralmente quando pede areia, leva fina, já se entende. Aí quando quer grosso, o cliente fala, eu quero um pouco mais grosso. Entendi. Interessante, né? Não ter diferença de custo, né? É que quando vai peneirar, né? Peneira tanto para um lado quanto para outro, né? Verdade. Beleza. É, Aqui, pessoal, o nosso. Uma coisa que eu queria até perguntar o que vocês acham, né? Que na prática a gente tem uma vivência, um conhecimento, mas os livros, as obras colocam de forma diferente. Por exemplo, o termo cascalho. O termo cascalho aqui, ó, é aplicado pelos autores, aqui no caso esse autor aqui desse livrinho aqui, para aqueles seixos, né? É, pegar uma imagem aqui. Seixos de rio. Ó, esses seixos aqui, ó, que a gente vê muito em comercialização para jardinagem, tem de várias granulometrias, vários tamanhos, né? Ele é uma rocha ígnea, né, que é de derramamento de lava, a não ser as claras, né? As claras não, mas as escuras são. E ele não tem pontas, né? Roliço assim, circular, devido à rolagem nos rios.
Mas as obras chamam isso de cascalho. Vocês conheciam isso como cascalho? O termo cascalho para vocês era isso? Ou era outra coisa? Eu tenho cascalho e outra coisa em mente, mas acho que estava errado. Pois é que isso é questão de obras técnicas, autores, né? Para ser bem sincero para vocês, no dia a dia, eu sempre tinha como cascalho isso aqui, ó. O que os autores apresentam como o rachão, que é um material mais irregular, assim. Esse, para mim, no dia a dia, seria o cascalho. Tipo, um material mais irregular, menos controlado, né? Mas para o autor aqui é rachão. E aqui, para aqui esse conjunto de autores aqui que tem uma bibliografia aqui, vamos ver aqui. A bibliografia, referências, ó. Então ele está se baseando nessas referências aqui, esse material que estou usando. Material Bauer e Petrucci, ó, esses autores, Bauer e Petrucci. Então ele está usando o cascalho como sendo os seixos rolados. Para mim, assim, eu sempre fiquei meio... Achei assim que é bem diferente a parte técnica da parte prática, né? Porque se você chegar em qualquer lugar e falar cascalho, o pessoal não vai lembrar do seixo, esse material circular. Não sei se vocês concordam. Na parte de garimpo, assim, cascalho é isso, professor. É aquela mistura que sai ali do seixo, com mais uns outros, assim. É cascalho. Aquela pedra circular, assim, redonda? É, aquela ali que sai do rio, assim, quando você tá garimpando, assim, puxando do rio, assim, sai o cascalho, que pra mim é isso. É? Ah, então Aqui, né? Acho que é por causa que a nossa região, acho que não chama muito disso, né? Aqui em Ponta Grossa, se falar cascalho, é um material assim meio triangular, meio irregular, assim. Não é aquele redondo. Mas tecnicamente é, né? Você veja que interessante. Eu achei uma diferença bem significativa da parte técnica e da parte prática, pelo menos para essa região aqui. Beleza. Jovens, a argila expandida. Olha, a argila expandida, ela é colocada aqui, ó, como um material que possa ser utilizado como isolante térmico, acústico, misturado em argamassa. Mas também para fins ornamentais, né? Vamos pegar uma foto aqui da argila expandida. Vocês veem a argila expandida aplicada assim no concreto para fins estruturais, assim, para ser isolante, para que a parede fique com isolamento térmico e acústico? Ou vocês já chegaram a ver isso ou não? Como o autor coloca aqui? Eu, sinceramente, nunca presenciei a aplicação de argila expandida
na parte estrutural. Não sei se alguém já viu. Misturado na argamassa. E aí, alguém já viu? Eu não. Também não, professor. Não é muito da nossa região isso, né? Ó, aqui na internet tem aplicações, ó. É, seria porque ela tem uma densidade, como ela é expandida, né? Chama-se expandida porque no processo de queima dela, a liberação dos gases da argila, né? Incha ela acaba ficando crescendo, né? Durante o processo de queima. E ela dilata, daí ela fica assim, tipo assim, um material poroso, né? E aí tem algumas imagens da internet dizendo que ela é um enchimento leve para misturado ao concreto e dá isolamento acústico e térmico. Uma aplicação diferente, né, pessoal? Uma aplicação diferente que eu já vi, professor, foi de chumbo na argamassa para colocar numa sala de raio-x. Nunca tinha visto como que fazia. Até que entendemos que o pouco profissional estava inteirado no assunto, foi difícil achar, porque foi lá no meu trabalho ainda essa aplicação. Uhum. Diferente que eu vi foi essa. E o chumbo é em placa, assim? Foi em placa e foi um pó também. Ah, misturado no concreto. Sim, misturado. Na verdade, a parede já estava feita, já tinha até rebocado ela, calfinado. Foi uma aplicação acima dessas duas já. Em cima daí. O pó de chumbo. Sim, em cima. Ah, para não deixar passar E o é bem raio-x. difícil de grudar na parede, fixar na parede. Ah, porque fica muito pesado, né? Porque o O chumbo. caboclo tem que manjar na mistura ali. E o chumbo, por mais que seja pó, é chumbo, né? Não interessa se ele é pó, mas é chumbo, né? E ele é pesado, verdade. Legal, cara, interessante essa tua informação aí. Achei bem interessante, né? Coisas bem especiais, assim, né? Nas obras, né? Agora, esse aqui, pessoal, eu sinceramente nunca presenciei, para falar a verdade para vocês, sabe? Daí tem aqui, ó. Aqui é uma. Essa parte mais clara aqui é o concreto, essa parte mais escura é uma vista em corte, né? Ele cortou e lixou. São as argilas expandidas. Expande, pega a argila, faz as esferas, queima em forno, depois ela entra como um agregado. Eu acho que é um assunto assim diferente, assim. Não sei se alguém já pensa em TCC, porque na nossa região é um assunto pouco explorado, né? De repente surge aí uma ideia para você pensar aí, pessoal. O uso da argila expandida no concreto. Acaba entrando com um material de baixa densidade, isolante térmico e isolante acústico. Mas na parte da jardinagem, daí sim. Daí isso, acho que daí vocês já viram também por aí, né? Na jardinagem. Beleza. A escória de alto forno, pessoal, ele entra na parte de base de estrada, asfalto
E a matéria-prima para concreto. O Ataídes, já viu a score de Alto Forno lá quando se fazia aquelas viagens lá, Ataídes? Peraí, como é que é, professor? Não entendi. Escolha de Alto Forno? Não tô Não chegou me a. ligando o que que é agora. Tá. Porque assim, Ah, tipo esse negócio de em cima lá que tava pegando fogo lá, é, derretido. Então, lá na exatamente. Uzi Minas, lá dentro da Uzi Minas lá, professor, aonde que eu passava com a carreta, né, para descarregar, do lado tinha tipo um forno redondo que ficava mantido direto ali, em alta temperatura e, e dava para ver até o líquido assim do ferro por cima, né, Aham. líquido, tipo da foto ali. Era bem interessante. É. É isso aí que a Ataídes está falando para nós aí. O alto forno, né, pessoal? O alto forno daqueles processos siderúrgicos. Eu queria uma imagem mais legal aqui, vamos ver aqui. Pessoal, deixa eu só abrir um material meu aqui. Só um segundinho que eu quero pegar aqui para vocês verem um material meu aqui. Pera aí. Essa questão do alto-forno aqui que é interessante. Deixa eu localizar aqui. O computador aqui não tá dos mais ligeiros. Mas já abre aqui. Achei.